Destaque final do professor Marco Antônio Villa. Voltou com muita força a discussão, já de 20 anos, sobre a questão da privatização. Privatizar o quê? Como privatizar tal, né? E aí essa discussão muitas vezes ela é feita, na minha leitura, evidentemente, de forma equivocada ou muito apressada, de forma panfletária também por alguns. Privatizar tudo o quê e como? Né? Como? É bom lembrar que as empresas estatais, quando surgiram no Brasil, e hoje eu fiz referência a uma delas, a Companhia Siderúrgica Nacional, da década de 40, em plena Segunda Guerra Mundial, elas tiveram um papel fundamental no processo de industrialização brasileiro, porque você não tinha investimento privado. Daí o Estado acabou ocupando esse espaço. Na geração, por exemplo, de energia, foi fundamental a criação de uma série de empresas. Aqui em São Paulo há uma belíssima história, desde a antiga Celusa, que depois virou CESP, e foi fundamental para o processo de industrialização do estado de São Paulo e para a iluminação. Imagina você receber milhares e milhares e milhares de imigrantes, fundamentalmente após a Segunda Guerra Mundial, as cidades crescendo, São Paulo, Passo Rio, por volta de 1957, 58, com a maior cidade do Brasil. Tudo isso, você precisava ter energia para isso, para o comércio, para as atividades agrícolas, fundamentalmente para a indústria, e o papel da antiga Celusa, e depois que virou CESP, foi fundamental, tal. A Eletrobras, quando surgiu, e ela aparece pela primeira vez no segundo governo Vargas, a Eletrobras até é citada na Carta Testamento, hein? Ela acaba sendo criada muito tempo depois, em 1962, no governo João Goulart, e teve seu papel fundamental da geração de energia. E eu poderia citar um sem número de empresas estatais, claro que a Petrobras é a mais conhecida delas, que era da 3 de outubro de 1953, que foram fundamentais para o país. Porém, elas foram produtos de um momento histórico, num processo de industrialização, né, especialmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, percorre a década de 40, a década de 50, a década de 60, lembrando que o regime militar criou dezenas e dezenas de empresas estatais, especialmente durante o quinquênio de Ernesto Geisel, tal momento que se criaram o maior número de empresas estatais na história do Brasil, e aí a discussão começa a ocorrer a partir da crise econômica do regime militar, já nos anos 80, na transição da década de 70 para a década de 80, e aí quando vem a democratização, aí a discussão que se coloca é vamos começar a privatizar, a desestatização, que era muita expressão usada, e começam algumas empresas serem privatizadas no governo Sarney, de forma muito lenta, depois passa no governo Collor. Aí a Uzi Minas é o símbolo daquele momento das privatizações, depois passa pelo governo Itamar, as duas presidências Fernando Henrique, e vai indo tal. A grande questão é que o PT acabou, os seus 13 anos e 5 meses, fazendo uma inversão nesse processo. Ao invés de continuar o processo de privatização, ao contrário, criaram novas empresas estatais, como especialmente durante a presidência Dilma Rousseff e tal. Então, quando se fala agora em privatizar, vamos primeiro privatizar o quê e como? Para não favorecer o interesse de grandes capitalistas aqui do Brasil e estrangeiros, né? Por exemplo, quando falou na Eletrobras, dominada, vale lembrar, durante os 13 anos do PT pelo José Sarney teve o controle da Eletrobras. Os ministros de Minas e Energia, quase todos, não todos, foram designados por José Sarney. Por que eu falei quase todos e não todos? Porque durante 2003, 2005, Dilma Rousseff foi a ministra de Minas e Energia, era uma designação do PT, mas a partir de então, um controle efetivo de José Sarney da Eletrobras e dos grandes negócios ali feitos. Mas quando se falou em privatização da Eletrobras, e os jornais de hoje tal, noticiam as ações da Eletrobras dispararam 49% tal. Então é necessário ter cuidado, que elas foram usadas pelo PT criando o maior esquema de corrupção da história da humanidade, ninguém discute, isso é evidente. Mas precisa ver como é que isso vai ser feito, quais empresas e como, né? E de que forma que não prejudique o interesse público. Então tomar muito cuidado nessa discussão. E por fim, destacar que ao governo, ao falar em privatizar a Eletrobras, não tem desejo nenhum em privatizá-la. Isso é balela. O governo quer desviar o foco da corrupção, das pesadas acusações que pesam sobre os ministros do presidente e sobre o presidente da República, e num momento de enorme fragilidade política, ele desvia a discussão para a questão da Eletrobras. No fundo, o governo não quer privatizar nada.